Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que tem como pauta refletir acerca do tema evangélico, uma passagem evangélica, Zaqueu, o publicano, atendendo assim a programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia vem realizando normalmente suas atividades de forma remota. As palestras vêm ocorrendo por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos em Teu santo nome, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para estabelecermos, Senhor, as condições mentais que nos favoreçam interceder junto ao vosso coração magnânimo, para rogar as bênçãos que, envolvendo-nos em mais essa oportunidade, Senhor, nos favoreça a condução de nossa programação em clima de serenidade e de harmonia. Rogamos também, sob as bênçãos do Senhor, a permissão para contarmos em mais essa oportunidade com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, compartilhando conosco da dinâmica e das reflexões que o estudo proporciona. Que possamos, Senhor, com a presença amiga desses companheiros, ampliar as nossas possibilidades de condução e desenvolvimento do tema proposto. Que a vossa paz, Mestre querido, permaneça conosco sempre. Assim seja. Muito bem, o tema ele se reveste de muita importância para nós, porque a conversão de Zaqueu traz para nós um grande significado. Mas também a abordagem que nosso Senhor deu ao caso é algo assim para nós refletirmos e tomarmos como referência em nossa vida. E mais, como podemos interpretar a curiosidade e o esforço feito por Zaqueu para encontrar Jesus? Não foi uma curiosidade vã, mas uma curiosidade para encontrar nosso Senhor. Como interpretar essa atitude, esse comportamento? Não é?
Que motivação apresentava Zaqueu naquele momento? O seu estado de espírito, para que ele pudesse, então, ter a atitude que teve. Porque os judeus o julgavam um avarento. Só que Jesus, nosso Senhor, identificou nele um sentimento diferente, nobre. Vamos analisar alguns aspectos da passagem, digamos alguns aspectos, porque o ensinamento de nosso Senhor, ele sugere várias abordagens, em vários ângulos, em vários matizes, e até de acordo com a nossa condição espiritual, né? Mas nós vamos desenvolver aqui uma linha de raciocínio, tomando como base os postulados da doutrina espírita. Quando destacamos os postulados da doutrina espírita, é porque, a partir dos ensinamentos doutrinários, nós vamos conseguir compreender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os princípios da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, nos permite apreender o conteúdo espiritual do ensinamento, seja de uma passagem, de uma parábola, né? É o que normalmente nós denominamos de tirar o espírito da letra, tirar o sentido espiritual do ensinamento de nosso Senhor. Como nos alerta o próprio Mestre, que está anotado por João, capítulo 6, versículo 63, quando ele diz que as palavras que vos disse são espírito e vida. Então, é nesse sentido que queremos conduzir a nossa programação, tirar o sentido espiritual dessa passagem. E Kardec, vou compartilhar um trecho aqui, ele vai dizer o seguinte: esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do item. Ele vai dizer o seguinte, que muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. O grifo de verde aqui é nosso, só para destacar. Essa chave é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que nos permite compreender os princípios da vida, as leis de Deus, para entender, obviamente, os ensinamentos de nosso Senhor. Muito bem, e para seguirmos adiante nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura da passagem completa agora. Essa passagem de Zaqueu publicano está em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 20. Vamos fazer a leitura e depois nós pretendemos apresentar por bloco e analisar cada trecho de acordo com o grifo que vamos fazer em cada situação, sabe? Mas a passagem é o seguinte, na íntegra aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, que era rico.
e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos, na sequência, então, apresentar trechos, né, dessa passagem, né, e fazermos o devido comentário. Muito bem, nós queremos então agora examinar esses dois versículos, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ora, nós vamos adotar uma estratégia para conduzir uma linha de pensamento que nós planejamos para esse estudo, embora uma passagem, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos traz um sentido espiritual profundo, em todos os termos. Nós destacamos aqui o trecho ia passando de Zaqueu, que é uma estratégia que nós vamos adotar para poder desenvolver fundamentalmente o nosso pensamento e o nosso entendimento acerca desses trechos que estamos grifando. Embora, como eu disse, nós podemos explorar com muita profundidade um versículo desse num tempo maior, mas nós temos uma programação e precisamos nos organizar para essa programação de tempo, inclusive. Por isso, essa estratégia que estamos adotando. Então, o trecho aqui ia passando, nós estamos nos referindo a nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor passar, ainda mais dentro desse contexto dinâmico, né? Ia passando, significa oportunidade. Oportunidade espiritual. Oportunidade para nós podermos, então, refletir espiritualmente e promover as condições para o nosso crescimento espiritual. É nesse contexto que queremos trazer o termo, né, o trecho ia passando. E grifamos também Zaqueu, que é o personagem, né, que nesse contexto histórico aqui, né, estava movido de curiosidade para conhecer nosso Senhor. Né? E Zaqueu era um chefe dos publicanos e era rico. Vamos, na sequência aqui, compartilhar um trecho do livro Boa Nova para nós avançarmos com esse aspecto introdutório aqui de que Jesus é a oportunidade, abrindo-nos sempre perspectivas para o crescimento espiritual, para o nosso progresso espiritual. E Zaqueu, personagem movido de muita curiosidade,
Mas não é a curiosidade vã, é aquela curiosidade de aprender, de conhecer nosso Senhor. Conhecer, portanto, essa perspectiva de crescimento espiritual, de renovação espiritual. É nessa linha que queremos desenvolver o nosso raciocínio para esse estudo. Vamos aqui adiante. E o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai fazer o seguinte registro, que a sua última ida a Jericó, antes do suplício, ele está se referindo aqui a Jesus, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Porém, é importante considerar que, dentre essa grande multidão, Zaqueu vai se destacar. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Nós grifamos aqui também. Conhecia o renome do Messias. Então, algo na sua intimidade já lhe chamava a atenção. Então, essa motivação que o conduziu até o Senhor é algo interno, de dentro para fora, que vai colocá-lo frente a frente com o Senhor e estabelecer uma sintonia. É isso que queremos, então, examinar na sequência, né? E é importante a gente considerar que publicano, né, era um nome dado àqueles que coletavam os impostos. E Zaqueu era um judeu. E ele era chefe dos publicanos. E arrecadava os impostos. Arrecadava os impostos do povo judeu para o cofre romano. Possivelmente teria enriquecido, cometendo alguns equívocos, talvez. Muito bem, vamos compartilhar aqui o versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E o versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aqui nós temos alguns trechos, e termos que grifamos. Procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Aqui tem algumas questões muito interessantes para a gente examinar. Primeiro, procurava ver quem era Jesus. Ele estava, portanto, naquele momento, em busca de um alvo, de um objetivo. Ver quem era Jesus, porque ele estava, portanto, inserido no contexto de uma multidão. E ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo dele? Jesus. E o objetivo dele, portanto, não obstante esse contexto da multidão, era a oportunidade. Porque ver quem é Jesus é estar diante de uma oportunidade espiritual, oportunidade de crescimento espiritual, oportunidade de progresso. E não podia por causa da multidão. Ora, essa multidão aqui, embora o contexto histórico caracteriza que ali havia uma multidão, mas nós, do ponto de vista espiritual, entender como as dificuldades que podem nos apresentar em nosso dia a dia, dificuldades íntimas, sobretudo, dificuldades morais, dificuldades éticas, imperfeições morais.
essa multidão pode criar um obstáculo para nós podermos alcançar nossos objetivos na vida. Sobretudo os objetivos espirituais, do progresso espiritual, progresso intelectual, ético e moral. A construção das virtudes. Mas esse fator causal não o limitou, porque o versículo seguinte, o 4, revela uma atitude, correndo adiante. É atitude, é busca. Ele subiu a uma figueira brava. Para quê? Para ver Jesus. Para poder estabelecer uma condição mental favorável. Para encaminhar o seu objetivo da vida, a sua meta. Assim, Zaqueu nos ensina. Quantos de nós também, diante dos ensinamentos de nosso Senhor, da mensagem da Boa Nova, encontramos dificuldades em nosso dia a dia. Mas nós precisamos ter essa disposição, Zaqueu, essa boa vontade, essa atitude para mobilizar a energia para ir ao encontro de nosso Senhor e vivenciar os seus ensinamentos. Porque aqui Zaqueu está desenvolvendo uma atitude proativa, uma atitude ativa para ir ao encontro de nosso Senhor, que é estabelecer uma sintonia com o plano superior da vida. Aqui nós temos um ângulo que estamos compartilhando. Vamos aqui, apresentar um trecho do livro Boa Nova, que o Espírito Humberto de Campos vai dizer o seguinte: chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. É a motivação íntima de Zaqueu para ir ao encontro de Jesus, para estabelecer uma sintonia com nosso Senhor. Mas ele era de baixa estatura. Ele enfrentava ainda o obstáculo da multidão, que nós podemos colocar nesse contexto aqui como as dificuldades íntimas. Nós sabemos que enfrentamos dificuldades em nosso ambiente, de experiências, mas o que é determinante, na verdade, são as dificuldades íntimas que o espírito precisa superar, que o espírito precisa vencer. Tem um outro trecho aqui que o Espírito Humberto de Campos vai dizer o seguinte: que coração inundado de curiosidade, de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Esse grifo aqui também é nosso. Esse grifo de verde, assim como no trecho anterior. Então, coração inundado de curiosidade e de sensações alegres. É o que movia Zaqueu naquele momento. A curiosidade. É aquele estado
de espírito elevado, estado emocional favorável, o estado mental favorável, sintonizado com o plano superior. E nós, né, buscando mirar no exemplo de Zaqueu, é o que devemos promover em nossa vida. Despertar em nós esse espírito divino, esse germe divino, para irmos ao encontro de nosso Senhor, que é a referência de amor. Que renova nossa perspectiva perante a vida, do que tange o amor, sublime sentimento que se desdobra nas mais variadas situações. O amor que perdoa, o amor que é paciente, o amor que respeita, o amor que tolera, o amor que é sensível. Zaqueu aqui, personagem bíblico, o publicano de posses, ele compreendeu isso. E nós? Vamos aqui adiante. Muito bem. Até aqui nós vimos já os 4 versículos, né? E é importante nós considerarmos que Zaqueu, ele, nesse contexto que estamos conduzindo o nosso estudo, né, obviamente, ele pode representar um conjunto de dificuldades que nós trazemos intimamente, né? Porém, é importante nós destacarmos até aqui que, embora essa condição, mas estabelecendo a sintonia com o Evangelho de Nosso Senhor, o Espírito vai reconhecer que é possível vencer qualquer desafio. Vencer os desafios no sentido de renovar o seu caráter. Corrigindo erros, corrigindo equívocos. Nós queremos situar Zaqueu aqui, portanto, como uma referência de mudança. Um personagem que pode, portanto, ser para nós uma referência de renovação. Vamos aqui a mais 2 versículos. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Olha só que o ensinamento que esses 2 versículos trazem e que queremos trazer dentro, obviamente, do ângulo da estratégia que programamos. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, é Nosso Senhor nos alcançando. Ele olha para cima. Porque Nosso Senhor, nós precisamos entender, porque Ele, na condição de nosso pastor divino, Ele sonda toda a nossa intimidade, identifica as nossas necessidades e nos ajuda em nosso progresso espiritual. Ele olha para cima. Viu a quem? A Zaqueu. E o Zaqueu também estava numa condição elevada. Nós podemos entender, né, como destacamos lá atrás, a atitude de Zaqueu de superação, que pode também representar uma elevação mental. Trazendo aqui para a casa mental o superconsciente.
na formulação de objetivos e metas, na construção de um projeto superior para a vida. E Jesus o identifica nessa posição de elevação. Veja bem, como esse versículo pode nos ensinar, que é a postura, a atitude que devemos empreender em nosso dia a dia. Manter sempre a nossa posição mental elevada, na formulação de objetivos e metas que vão conduzir a nossa vida para resultado elevado, um resultado superior. E Jesus, então, o aborda, desce depressa esse grifo que é nosso. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Vejam bem, desce depressa. Esse descer é a descida para a realização, para a operação. Uma vez que o plano foi formulado de estar sintonizado com o superior, Jesus o convida, então, para descer. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Ora, o trecho aqui, Jesus pousar na casa de Zaqueu, é algo assim fantástico. Significa um estado de sintonia e mais, um reconhecimento de Jesus à condição de Zaqueu naquele momento, que é de elevação, de uma motivação para a busca dos valores do Espírito. E ele, atendendo, sintonizado com Jesus, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Atitude, comportamento dócil, porque seguiu a orientação de nosso Senhor. Além de descer para o plano da operação. Recebeu alegremente. Ora, ao plano da operação, da execução, do testemunho, porém, recebeu alegremente com Jesus. Um estado, portanto, de espírito renovado. Vamos aqui para identificar um trecho que está no livro Viajou, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele fez o seguinte registro. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita. Ele está se referindo aqui ao olhar de Jesus. Então, Jesus não identifica em Zaqueu o expoente da usura ou da apropriação indébita. Olha só o olhar de nosso Senhor. Ele identifica, sim, o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse e, por essa razão, devolve-lhe o trabalho e o raciocínio à administração sábia e justa. Ora, o olhar de Jesus é um olhar que nos ensina, olhar de mestre, olhar de governador espiritual do planeta, o olhar de pastor divino. Qual tem sido o nosso olhar para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo? Jesus aqui nos ensina a olhar. E mais, ainda de acordo com Emmanuel, ele diz o seguinte, que em Pedro, no dia da negação, não repara em Pedro o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho. Esse é o olhar de nosso Senhor
E mais, em Judas, diz o Emmanuel, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. O que devemos fazer, então, com esse ensinamento? O Emmanuel responde: busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências. Nós precisamos ver o semelhante com outro olhar, uma outra lente, a lente do amor, do Evangelho. E estudar o Evangelho de Nosso Senhor é desenvolver essa capacidade de olhar, como Ele nos ensina. Em outro trecho aqui, porém, do livro Caridade, o Espírito Emmanuel vai dizer: muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, Jesus, né? No entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Esse é o olhar de Nosso Senhor, que é o olhar que nós precisamos mirar como referência, como exemplo, para desenvolvermos em nossa vida. Repetimos, qual tem sido o olhar nosso para com o nosso próximo? O nosso próximo que pode estar numa vida de relação mais próxima de nós, no contexto familiar, no contexto, ou então no contexto de trabalho, ou então no contexto social, de uma forma geral. O nosso olhar precisa, portanto, se desenvolver para entender que todos nós somos filhos de Deus. E se nós conseguirmos identificar no semelhante o que de nobre ele traz, nós vamos contribuir em muito com o nosso próprio progresso. Entender que o nosso semelhante, assim como nós, tem uma paternidade divina e que o nosso semelhante, o nosso próximo, em qualquer condição que ele se apresentar, ele traz as potencialidades divinas em si, em germe. Mas cada um tem um tempo de progresso. Mas nós precisamos desenvolver esse olhar. O olhar que reflete o amor, o olhar da compreensão, o olhar da tolerância, mas o olhar que identifica no outro potenciais, como Jesus identificou aqui em Zaqueu o homem nobre de coração. Mais 2 versículos, não? E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pescador. Esse é o olhar da multidão. O olhar de quem está sintonizado para baixo. Murmuravam. O grifo aqui é nosso. Dizendo que entrara, que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Jesus identificou em Zaqueu o homem rico, porém de coração nobre, para aplicar a sua riqueza, inclusive. Esse foi o olhar de Nosso Senhor, mas o olhar da multidão. Mas a multidão não tem uma referência, não tem uma identidade, certo? Não alcançou o estado de sintonia para poder desenvolver o olhar. Um olhar com amor. Um olhar sem preconceito. Um olhar sem julgamento.
o versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vejam bem a atitude. Eu estou repetindo várias vezes a palavra atitude, o comportamento de Zaqueu, porque é um personagem histórico, bíblico, que nós podemos tomar e devemos tomar como referência para a nossa vida. E levantando-se Zaqueu, atitude, ele vai dizer ao Senhor, um estado de sintonia superior. A atitude de Zaqueu aqui revela, portanto, estar comungando com o alto, conectado com o alto, com os objetivos superiores. Ele está aqui orientado pela atitude anterior de motivação que o conduziu a subir na figueira brava, significando esse estado mental elevado. Subir ao superconsciente, tratando aqui uma perspectiva da casa mental, para poder formular objetivos e metas superiores, objetivos espirituais. Essa orientação fez com que ele descesse, de acordo com a recomendação de Nosso Senhor, para agir, para realizar, para se submeter ao testemunho da vida, porém orientado por esse projeto, por esses objetivos. E aqui ele está respaldado por essa formulação mental, no seu estado, consciente, agindo. Então ele levanta e diz ao Senhor. Esse estado é muito interessante, ele está sintonizado, ele está se dirigindo ao Senhor. É um estado de sintonia elevada e muito interessante. E ele vai dizer: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E mais, olha só, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha só o nível de consciência de Zaqueu. Esse é o Zaqueu, de coração nobre, e que Jesus identificou. Porém, a multidão não estava identificando. Aí eu pergunto, quantos de nós deixamos de ter esse olhar para com o nosso próximo, que apresenta esse perfil também de nobreza do coração, de capacidade de mudança, capacidade de renovação? E muitas vezes o nosso olhar é de condenação, é de julgamento, é de exclusão, é de preconceito. É uma atitude muito interessante essa aqui do Zaqueu, que serve de referência para nós, para a nossa reflexão. Bom, considerando essa condição de Zaqueu, homem rico de posses, porém com a atitude que nós acabamos de sacar, nós queremos trazer um trecho aqui de Kardec, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai dizer o seguinte, que se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus.
pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Ora, nós vamos encontrar como elemento espiritual, na manifestação de Zaqueu, uma atitude em que ele reconhece, ele tem consciência acerca do emprego da riqueza. Riqueza enquanto um elemento de progresso espiritual. É um recurso para promovermos o nosso progresso espiritual em qualquer contexto. Nós precisamos ter essa consciência para sabermos, então, estar no mundo sem ser do mundo. Para vivermos a dimensão do ser, para não nos escravizarmos com a dimensão do ter. E a manifestação lá que nós destacamos de Zaqueu para Jesus foi muito interessante. O nível de consciência dele acerca do emprego, da riqueza, dos recursos materiais. E nesse outro trecho, Kardec vai acrescentar: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem, o grifo é nosso. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. E trazendo a manifestação de Zaqueu para esse contexto, o posicionamento dele em doar metade dos bens, ou se ele cometeu algum equívoco, né, dar quadruplicado os seus bens, é uma atitude que vem ao encontro desse trecho aqui: compete ao homem fazê-la produzir o bem. Naquele momento, né, a atitude de Zaqueu é de fazer o bem, produzir o bem, primeiramente para si. Porque Zaqueu, quando vai ao encontro de Nosso Senhor, tinha uma motivação, a motivação de mudança, a motivação de transformação, a busca de um ideal superior. E ele é uma fonte de inspiração para todos nós nesse sentido. Para finalizar, então, nós temos os 2 últimos versículos. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Versículo 9, ele pode sugerir um entendimento, que é o que nós queremos trazer aqui. O resultado alcançado por Zaqueu, pelo esforço que ele empreendeu. Nas palavras aqui de Nosso Senhor, quando diz: hoje veio a salvação a esta casa, é o resultado de um estado íntimo, de um estado de conexão com o alto, com Deus, com as leis soberanas da vida. Mas, para alcançar essa condição, Zaqueu, ele então teve um desejo, uma motivação, algo que o motivou de dentro para fora. E ele passou então a empreender ações no sentido de buscar essa renovação, essa transformação, quando foi ao encontro de Nosso Senhor. Portanto, a salvação é um resultado, é uma condição íntima, resultante de todo um empreendimento, todo um processo que precisa ser desenvolvido. Assim como Zaqueu desenvolveu, nós também podemos, ao mirar no exemplo de Zaqueu, estabelecer objetivos para a nossa vida, metas, e tomar como referência Nosso Senhor para
estabelecer essas metas, esses objetivos, tomá-lo como referência, como fonte de inspiração para nós, assim como Zaqueu buscou para isso. E aí estabelecemos diretrizes seguras para a nossa caminhada. Nós vamos alcançar, assim como Zaqueu, essa condição da salvação. Na sequência, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um texto interessante que pode sugerir, dentro do contexto da programação de Nosso Senhor, que esse encontro, ao que parece, não foi casual. Já estava na programação, já estava no contexto das experiências que Nosso Senhor programou para a sua vinda aqui no plano físico. Porque ele, na condição de governador espiritual do planeta, na condição de pastor divino de todas as ovelhas, de toda a humanidade aqui do planeta Terra, ele é filho do homem, espírito perfeito, espírito puro, que já alcançou uma condição que está além desse processo que a humanidade ainda está empreendendo. Porque, como diz Emmanuel, nosso Senhor, a evolução de nosso Senhor se perde na poeira dos sóis. Com isso, nós encerramos nosso estudo, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e a todos. A oportunidade que o agradecemos, Senhor, por esses momentos de recolhimento, que nos permitiu conduzir a nossa programação e refletir acerca do ensinamento do Senhor contido na passagem que estudamos. Que possamos, Mestre querido, inspirados em Ti, buscar o caminho da renovação em nossa vida e que a vossa paz permaneça sempre conosco. Assim seja.